Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em mais um Despertar com Deus. Você está acompanhando o projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus e hoje vamos estudar o capítulo 14, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o tema de hoje, em nosso estudo, a travessia do Mar Vermelho. Vamos em frente nesta jornada espiritual, acompanhando também esta grande jornada do povo de Deus, o povo de Israel, através do deserto, rumo à terra prometida. Êxodo 14 é um capítulo fundamental no livro de Êxodo, pois descreve a travessia do Mar Vermelho pelos israelitas, marcando sua fuga do Egito. O capítulo é significativo, pois retrata a intervenção milagrosa de Deus para salvar seu povo da perseguição do exército egípcio. Neste capítulo, os israelitas estão presos entre o mar e o exército egípcio. Mas Deus oferece uma maneira de escapar por meio de uma divisão milagrosa das águas. Vamos, então, hoje aprender lições fantásticas, lições maravilhosas e tremendas nesta experiência marcante da trajetória do povo de Israel, o povo de Deus, a nação eleita e escolhida, e vamos ver um dos maiores milagres que Deus já operou na história do seu povo. Os comentários dos principais versículos. Agora o versículo 1 a 4 nos traz um reflexo do plano da salvação. Olha a relação entre este acontecimento histórico e a nossa salvação, o plano divino. O livramento do Mar Vermelho não foi um pensamento posterior de Deus, mas foi iniciado por Ele. No plano divino já estava tudo exatamente planejado, né? As cidades, no verso 2, aqui mencionadas, até hoje não foram localizadas com certeza, mas parecem se tratar de pontos um pouco ao norte dos limites atuais onde hoje está o Mar Vermelho. O verso 4 nos diz: serei glorificado. Salmos 76, verso 10, nos ensina que até a ira dos homens há de glorificar a Deus. Ou seja, isto quer dizer que nem as piores circunstâncias terrestres podem ofuscar a glória de Deus, mas sim até mesmo contribuir para ela juntamente com o resto do universo. Aos olhos humanos, aquela situação do povo diante do mar, cercado pelo exército, poderia parecer que Deus havia levado o povo para uma completa derrota, para a destruição, mas vamos ver como Deus agirá e como ele será glorificado. O verso 5, que é isto que fizemos? Ou seja, a decisão de voltar e atacar os israelitas não foi uma decisão arbitrária somente do faraó, somente do rei. Ele teve amplo apoio de seu exército, que também
queriam vingança. Então foi uma decisão mútua, ampla, né? Tanto de Faraó quanto do exército e daqueles que estavam ao seu redor. Agora, comentando versos 10 e 11, o povo temeu e disseram, a primeira reação, ficar aterrorizados. Isto é natural do ser humano. E a segunda, infelizmente, reclamar. Estabeleceu-se, assim, como vamos ver ao longo da história, um padrão das reações do povo nas crises posteriores. Lembram que ontem nós dissemos, no estudo do capítulo 13, que o povo precisava desenvolver a fé, a confiança e o conhecimento de Deus? Pois é, aqui diante do Mar Vermelho foi mais uma ocasião e oportunidade para que o povo pudesse crer, pudessem confiar naquele Deus que já os havia libertado do Egito. Então, o verso 11, o povo em sua queixa disseram a Moisés, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A primeira de uma longa série de queixas e lamúrias que Moisés precisou enfrentar por longos 40 anos. O libertador de um povo com espírito de escravidão tem uma tarefa das mais difíceis. Coloque-se você no lugar de Moisés. Foi fácil? Seria fácil? Você suportaria tudo que ele suportou? Não foi nada fácil, né? Se Moisés não fosse realmente um homem de extrema comunhão com Deus, ele não teria suportado, não é mesmo? Nós podemos ver que quem escraviza o povo não era só o faraó, mas também a própria mente de cada pessoa mesquinha que achava melhor viver como boi ou cavalo apenas com a comida garantida. Olha a mentalidade das pessoas que começaram a se queixar. Mostrava realmente que eram escravos da própria mente, né? Verso 13. Agora Moisés disse, aquietai-vos e vede. Aqui está a importantíssima doutrina da fé. O povo, tendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão, e tão somente a servi-lo, se viu numa situação humanamente impossível, por ter seguido as instruções do servo de Deus. Então veio a hora de parar de debater, de se preocupar e começar a possuir uma fé dinâmica, que, embora pareça ser apenas ficar quieto, é, na verdade, o canal pelo qual a plenitude do poder intervém. É um exemplo da fé salvadora, que aceita a obra de Cristo e não se apoia na força humana. Olha que ensinamento precioso para nós neste estudo de hoje. Sobre fé, a nossa fé deve se firmar, não em nós, não nas aparências, mas deve se firmar em Deus e em seu poder, em seu grande amor. Verso 15. Clamas. Devemos entender aqui que Moisés estivera orando. A diferença entre a reação do povo, que reclamava, e a reação de Moisés, que foi falar com Deus. Então, no verso 18, Deus disse
Agora eles vão saber. Apesar do peso das pragas e punições, é melhor reconhecer a Deus aqui na terra do que ser forçado a reconhecê-lo no dia do julgamento. Daí se compreende que os milagres do Êxodo deram uma oportunidade para a salvação dos egípcios também. Verso 19: anjo e nuvem. O anjo do Senhor é identificado com a própria presença de Deus na nuvem. 19 a 31, o anjo do Senhor, a nuvem e o próprio Deus são utilizados intercambiadamente nesta sessão. Então nós vemos aí estes três: o anjo, a nuvem e o próprio Deus, manifestando aqui o poder de Deus. 21 e 22. As imagens utilizadas aqui e amplificadas no capítulo 15 são as da criação. Deus está recriando um povo, assim como o Espírito de Deus, que lá em Gênesis 1, verso 2, pairava sobre as águas. Moisés manteve seu bastão sobre o mar. Deus então separou a água na criação, assim como separou o mar, fazendo nos dois casos aparecer terra seca. Interessante detalhe ligado à criação e à travessia do Mar Vermelho. Comentando o verso 21, o vento oriental. Deus enviou um vento para realizar os seus propósitos, mas um poder sobrenatural, maior do que isso, foi necessário para manter a água de cada lado da rota de escape, para que em seguida pudesse devolver a água com força suficiente para destruir o exército egípcio de Faraó. O verso 24 e 25 descreve na vigília da manhã. A última vigília estaria entre 2 às 6 da manhã. O grande aparato do exército egípcio, em especial os seus carros de guerra, encontram seu maior obstáculo ao entrarem em batalha com o Deus vivo. Mesmo os egípcios tinham de reconhecer Deus. Versos 26 a 28, note a criação em reverso, ecoando o caos de Gênesis 1, verso 2. A terra seca desaparece quando o mar retorna, afogando os egípcios. No verso 30, Israel viu os egípcios. Os que estavam sempre perante os israelitas como perseguidores temíveis, agora não passavam de cadáveres. Também o crente, pela fé, deve encarar os problemas da vida que já foram vencidos por Cristo. Olha a relação dessa experiência do povo com as nossas experiências hoje. Os nossos medos, com as nossas batalhas, com com os exércitos inimigos que querem nos perseguir e destruir. Temos um Deus que nos defende. Versos 30 e 31, Deus escolhe fortalecer a liderança de Moisés ao trabalhar através dele e não agir sozinho. Estes são versos chaves. É somente aqui que o povo finalmente deixa a influência egípcia e se tornam livres. Eles foram testemunhas de seu livramento dramático, iniciado e completado por Deus. Como o apóstolo Paulo nos diz, aquele que começou em vós a boa obra irá
concluí-la até o dia da volta de Cristo. Nosso Deus é o que começa e termina a sua boa obra. O verso 31 descreve: temeu, confiou no Senhor e também em Moisés, seu servo. Infelizmente, nós vamos ver que esta confiança dependia da prosperidade dramática visível, enquanto Moisés, o herói da fé, vivia como quem vê aquele que é invisível. A fé de Moisés e da maioria do povo era uma demonstração entre uma fé viva, real, e uma fé realmente muito superficial, que era do povo. Neste ponto, Israel é uma comunidade que professa fé. Mais tarde, no deserto, vamos ver que eles apostatarão e ficarão sujeitos à ira de Deus. A igreja, como uma comunidade que professa fé, deve evitar esse exemplo negativo do povo de Israel. Agora vamos para o grande livramento divino, trazido aqui no livro Patriarcas e Profetas. No Egito, espalhou-se a notícia de que os filhos de Israel, em vez de se deterem a adorar no deserto, iam avante em direção ao Mar Vermelho. Os conselheiros de Faraó declararam ao rei que seus cativos tinham fugido para nunca mais voltar. Olha as notícias que chegaram a Faraó. O povo deplorou-lhes a loucura de atribuírem a morte dos primogênitos ao poder de Deus. Seus grandes homens, refazendo-se dos temores, explicavam as pragas como resultado de causas naturais. Por isso eles disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Foi um grito amargurado. Olha que terrível! Passou um tempinho e os egípcios logo atribuíram tudo o que havia acontecido a causas naturais e não ao poder de Deus, e se arrependeram de terem libertado o povo. Como o coração humano sem Deus é terrível, não é mesmo? Isso me faz lembrar da pandemia do Covid. Muitas pessoas ficaram com medo, com pânico, ficaram pensando até mesmo no final do mundo, se voltaram para Deus. Agora que as coisas já voltaram à sua normalidade, é vida que segue e voltam-se novamente para uma vida, infelizmente, de satisfação própria, prazeres, esquecem-se de Deus. Voltando ao texto, Faraó reuniu suas forças, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães e infantaria. O próprio rei, acompanhado pelos grandes homens de seu reino, encabeçava o exército de ataque, a fim de conseguirem o favor dos deuses e assim garantir o êxito de seu empreendimento. Os sacerdotes também os acompanharam. Olha só, então foi uma comitiva completa. O rei estava resolvido a intimidar os israelitas por meio de uma grandiosa ostentação de seu poder. Os egípcios temiam acontecesse que sua submissão forçada ao Deus de Israel os submetesse ao escárnio de outras nações. Olha o orgulho sempre presente. Mas, se agora saíssem com uma grande mostra de poder,
e trouxessem de volta os fugitivos, salvariam a sua glória, bem como recuperariam os serviços de seus escravos. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar, cujas águas apresentavam uma barreira aparentemente intransponível diante deles, enquanto ao sul uma áspera montanha lhes obstruía o avançamento. Subitamente viram à distância a armadura luzente e os carros a moverem-se, pressagiando a guarda avançada de um grande exército. Aproximando-se à força, os exércitos do Egito logo foram vistos em plena perseguição. Queridos, imaginem essa cena. Você, junto com o povo, diante de um mar, diante de uma montanha que não era possível ultrapassar, e agora, atrás, um grande exército chegando. Qual seria a nossa reação? Voltando ao texto, o terror encheu os corações de Israel. Alguns clamavam ao Senhor, ainda bem, mas a grande maioria iam apressadamente a Moisés com suas queixas. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Queridos, que triste é a reação daqueles que preferem não confiar em Deus. O texto continua: Moisés ficou grandemente perturbado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus, apesar de terem repetidamente testemunhado a manifestação de seu poder em favor deles. Como poderiam acusá-lo dos perigos e dificuldades de sua situação quando ele havia seguido o mando expresso de Deus? Era Deus que estava guiando o povo, não era Moisés. Mas o povo não queria perceber. Na verdade, não havia possibilidade de salvamento, a menos que o próprio Deus interviesse para os livrar. Isto é uma realidade. A situação ao homem era impossível. Mas o texto diz: tendo sido levados àquela situação em obediência à instrução divina, Moisés não tinha receio das consequências. Sua resposta calma e afirmativa ao povo foi: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não era coisa fácil conservar as hostes de Israel em espera perante o Senhor. Faltando-lhes disciplina e domínio próprio, tornavam-se violentos e desarrazoados. O povo muitas vezes queria a cabeça de Moisés. Não era fácil, não. Eles partiam para a violência. Esperavam cair imediatamente nas mãos de seus opressores. E seus prantos e lamentações eram altos e intensos. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como sinal de Deus, para prosseguirem, mas agora entre si discutiam se acaso não poderia ela prefigurar alguma grande calamidade, pois que não os havia a mesma conduzida pelo
lado errado da montanha, para um caminho intransitável? Assim o anjo de Deus pareceu às suas iludidas mentes como prenúncio da desgraça. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer presa fácil, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu, passou sobre os israelitas e desceu entre eles e os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro de nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. Então, a esperança voltou aos corações de Israel, e Moisés alçou a voz ao Senhor, dizendo: Então disse: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, disse Deus, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O salmista, no capítulo 77 de Salmos, verso 19 e 20, diz: Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Estendendo Moisés a vara, as águas se dividiram, e Israel entrou para o meio do mar, pisando em terra enxuta, enquanto as águas ficavam de cada lado como um muro. A luz da coluna de fogo de Deus resplandecia nas ondas encimadas de espuma e iluminava o caminho que era talhado como um sulco enorme através das águas do mar e se perdia na obscuridade da praia oposta. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo deles. A nuvem misteriosa transformou-se em uma coluna de fogo ante os seus olhos espavoridos. Os trovões rimbombaram, chamejaram os relâmpagos. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as suas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Também no capítulo 77 de Salmo, descreve esta miraculosa providência de Deus. Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto, em meio da fúria dos elementos, na qual ouviam a voz de um Deus irado, esforçaram-se por voltar pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Os egípcios se deram conta de que eles estavam novamente lutando contra um Deus poderoso. Tentaram voltar. Moisés, porém, estendeu a vara e as águas acumuladas, sibilando, rugindo e ávidas de sua presa, uniram-se violentamente e tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades. Quando rompeu a manhã, esta revelou às multidões de Israel tudo o que restava do poderoso exército adversário. Os corpos
vestidos de malha, arremessados à praia. Do mais terrível perigo, restara um completo livramento. Aquela vasta e indefesa multidão, escravos não acostumados à batalha, mulheres, crianças e gado, com o mar diante de si e os poderosos exércitos do Egito fazendo pressão na retaguarda, vira seu caminho aberto através das águas e os inimigos submersos, no momento do esperado triunfo. Patriarcas e Profetas, a partir da página 283, descreve este texto fantástico sobre essa maravilhosa experiência do povo de Israel ao passar pelo Mar Vermelho e ao ver o exército com Faraó. Um detalhe, tá? Nos filmes que nós assistimos, Faraó permanece vivo, mas pela palavra de Deus não nos resta dúvida que tanto o exército quanto o salmista diz, Faraó é o cavalo e seus cavaleiros, e também demonstrando claramente que todos os egípcios, incluindo o Faraó, morreram naquela ocasião, nesta ocasião da passagem do povo pelo mar. Quando todos estavam, o povo a salvo, agora o mar se fecha e o exército de Faraó, ele e seu exército perecem nas águas do Mar Vermelho. Que experiência marcante! Esta passagem fala dos limites humanos que dão exatamente a oportunidade de Deus revelar o seu ilimitado poder. Você já ouviu falar a frase o impossível para o homem é a possibilidade de Deus agir? Então foi isso que aconteceu. E podemos aprender também que um homem de fé faz toda a diferença em uma nação desnorteada, aflita e desesperada. A voz de Moisés ecoando imperativamente ao povo, dizendo marche, foi ali exatamente pelo poder de Deus a voz que fez a diferença, né? Queridos, quando Deus entra em cena e faz justiça, a salvação do povo de Deus, ela se revela e os inimigos são destruídos. A fé e o medo de joelho, clamando a Deus por ajuda. O problema do ponto de vista humano foi a solução oportuna para Deus revelar o seu poder. Deus não ajuda quem se ajuda. Ele ajuda a quem não pode se ajudar. E os nossos extremos são as oportunidades de Deus. Queridos, talvez podemos pensar como o povo, por que fomos conduzidos a este lugar, a este deserto ou a esta situação? Mas devemos aprender que em cada lugar apertado, difícil, Deus tem poder para prover uma forma de livramento, de escape. Nossos lugares apertados devem tornar-se os lugares apertados de Deus. Sendo Deus poderoso, o que irá impedir de reavivar-nos? Sem dúvida alguma, este foi o episódio que mais marcou o início da jornada do povo de Israel. Nos dias em que antecedem o triunfo ou triunfante retorno de Cristo, a realidade que nos cerca cada vez mais, claro de que o mundo inteiro jaz no maligno.
tirando lições para nossos dias hoje. Para onde olhamos, há inimigos e um mar de tribulações, dificuldades, provações, e muitas vezes encurralados por circunstâncias. Muitos têm acreditado que atentar contra a própria vida é a única saída. Outros buscam logo um culpado ou um alvo para descarregar as suas emoções. Alguns, frustrados, julgam ser melhor voltar à escravidão do pecado do que colocar o pé na água pela fé. E no meio deste emaranhado de situações, o Espírito Santo não desiste de nos consolar, dizendo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, assim como Moisés disse ao povo. Querido ouvinte da Palavra de Deus, que hoje eu e você não olhemos para os inimigos ou para a fúria do mar, mas que os nossos olhos se abram para ver o anjo de Deus, que nos protege por detrás e por diante. Que pelos olhos da fé, eu e você enxerguemos a gloriosa nuvem que ilumina o nosso caminho e que não permite que o inimigo toque em um só fio de nosso cabelo. Concluindo, acredite, assim como foi com Israel, o mar passa, os inimigos também passam. O deserto desta vida já tem hora e data marcadas para terminar, e muito em breve nos uniremos às vozes do céu, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 11, verso 15. O pensamento de hoje para nossa reflexão: a fé e o temor das circunstâncias não podem coexistir. Por isso, confie nas promessas de Deus. Não temais. Estai calmos, quietos, e vede o livramento do Senhor. Amém. Deus seja louvado por sua palavra em mais um dia de nossa jornada. Queridos, estamos, assim como o povo de Israel, nesta trajetória histórica, saindo da escravidão do Egito para as promessas de Deus de uma vida de liberdade, numa nova terra, a terra de Canaã, para desfrutar das bênçãos de Deus. Hoje nós estamos também em jornada, estamos também nesta peregrinação rumo a Canaã celestial. Que eu e você possamos extrair, aprender estas lições preciosas que a Palavra de Deus nos apresenta e que possamos estar como Moisés, olhando para o invisível e não para as circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Vamos crer, vamos crescer em nossa fé e comunhão com Deus cada dia. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um despertar contigo. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos traz esperança, nos traz força, ânimo e paciência. Ajude-nos, Senhor, para que possamos, como Moisés, possamos, diante das dificuldades, diante das nossas limitações e até mesmo daquilo que é impossível aos nossos olhos, que possamos recorrer a Ti como aquele que nos guia, como aquele que nos salva e nos socorre. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a Ti servir e a crer
em seu poder e em seu grande amor. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo. Fica conosco em mais este dia. Ajude-nos em nossas batalhas diante do mar, das dificuldades, das aflições, que o Senhor possa abrir o mar para diante de nós e que possamos desfrutar das suas maravilhosas provisões. Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais uma vez foi um grande prazer estudarmos e aprendermos juntos na Palavra de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.